Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos abordar os GPs da Bélgica, San Marino, França em Dijon e Monte Carlo. Esse vídeo eu dividi em duas partes, não fiquem preocupados, eu vou fazer as duas partes essa semana, conforme eu tinha prometido para vocês que o GP de Mônaco sairia esta semana, ok? Então vocês terão dois vídeos essa semana, porque passou muito de uma hora o conteúdo dos dois vídeos. Então aí é muito ruim, até a plataforma já complica para você trabalhar com mais de uma hora, ok? Então eu dividi em duas partes. A gente vai nesse vídeo aqui até o GP da França e aí a gente tem um outro vídeo só com o GP de Mônaco, porque eu tenho muita coisa desse GP para vocês, tá? Então serão dois vídeos que eu vou trazer para vocês. Parte 1, parte 2. Então você está aí assistindo a parte 1. Após o GP da África do Sul, Senna já teve um problema com a Toleman. Qual foi esse problema? O Senna ficou irritadíssimo porque ele descobriu que a equipe tinha um carro novo guardado na sede na Inglaterra. E esse carro era o TG184, desenhado pelo Roy Byrne. Esse carro estava pronto na fábrica, atendendo a compromissos de marketing, e a equipe também estava finalizando o carro e fazendo checagens básicas de sistemas e tudo mais. Em compensação, o Ayrton pensava diferente. Ele queria que a equipe já levasse o carro para a Bélgica, para estrear o carro lá, e mesmo se houvessem problemas, que a equipe usasse a prova, o fim de semana de corrida, para desenvolver o carro, checar sistemas, evitar problemas básicos e coisas do tipo. A Toleman, por sua vez, já pensava diferente. A equipe queria garantir a participação dela no GP da Bélgica com o TG183B, garantir a presença dela em Imola para só estrear em Mônaco com absolutamente tudo checado, tudo acertado. Foi uma queda de braço entre o Ayrton e a Toleman que deixou o Ayrton meio de bico, principalmente no GP da Bélgica. Enquanto o Tchekotto ficou na dele, tendo carro novo ou não, não importa. O Senna ficou bem chateado com a equipe porque ele queria que a equipe trouxesse o carro novo. Esse já foi, vamos dizer assim, o primeiro dos muitos problemas que a gente vai ter entre Senna e Toleman durante essa temporada aí. A briga pelo uso do TG184. Pouquinho depois, o Senna vai testar o carro entre os GPs da África do Sul e da Bélgica. Achou o carro muito mais rápido do que o TG183B. Por isso essa briga toda. Só que aí ficou confirmado que a Toleman achou inúmeros problemas de sistemas no carro e ela viu que seria impossível colocar esse carro para correr sem resolver isso tudo antes. Então, vencida a queda de braços aí pela Toleman. Na Bélgica, o Senna ainda com o TG183B não fez uma boa classificação. Ele vai largar em 19º com tempo de 1:18.8 contra 1:18.3 do Tchekotto, que vai largar em 16º. E isso aí foi um marco histórico. Foi a primeira vez que o Ayrton tomou tempo de um companheiro de equipe na Fórmula 1. Na corrida, a sorte de Senna e Tchekotto já foi bem diferente. O Tchekotto ele teve problemas de embreagem, abandonou a prova. O Senna foi ganhando posições, carros foram abandonando. O Senna teve uma disputa forte com Patrick Tambay. E isso vai gerar para ele o primeiro problema no paddock da Fórmula 1. E esse problema foi com Tambay? Não, por incrível que pareça. Esse problema vai acontecer com Michele Alboreto. O que aconteceu? O Ayrton, forçando para cima do Tambay, estava sendo alcançado pelo Alboreto, até porque o Tambay fazendo traçado defensivo e o Alboreto vindo com a Ferrari muito rápido, era o líder da prova. E o Alboreto ali com o Warwick e também com o Arnoux e vindo num ritmo muito forte. E o Alboreto tentando abrir vantagem. Muito bem. O Alboreto chega para fazer a ultrapassagem no Ayrton e a TV não pega, infelizmente. A TV não pega o motivo, o causador, o gerador dessa briga toda. Por quê? A TV corta para um carro que tinha explodido o motor e quando volta, o Ayrton já está sendo perseguido pelo Arnoux. Ou seja,
o Alboreto já tinha passado por ele. No final dessa corrida, o Alboreto chega para o Ayrton e diz o seguinte, abre aspas, você não está disputando o título mundial. E se continuar guiando desse jeito, provavelmente nunca vai disputar. Fecha aspas. Mal sabia o Alboreto como ele estava enganado, né? O Ayrton vai passar o També, porém ele vai terminar a corrida na 7ª colocação atrás do Stefan Beloff, o alemão da Tyrrell. Só que a frustração que a equipe Toleman saiu dali por quase conseguir um ponto, principalmente a frustração do Ayrton, vai gerar uma outra mudança de sentimentos. Por quê? Meses depois, o Ayrton vai herdar a 6ª posição por causa da desclassificação da Tyrrell e vai ganhar aí o seu 2º ponto, sendo um ponto póstumo, ou seja, um ponto que ele vai conseguir bem depois, ok? Porque a Tyrrell foi desclassificada. Quanto à desclassificação da Tyrrell, eu quero tratar desse assunto mais para frente. Podem até me cobrar, me lembrar aí nos comentários, mas com certeza eu vou fazer quando isso for mais oportuno. Por quê? Eu não quero eliminar a Tyrrell do campeonato agora, porque ela vai ser protagonista em vários GPs e o que vai acontecer em alguns GPs vai ser fundamental para explicar a punição da Tyrrell e a consequente punição anterior, ok? Então, Senna foi para Imola ainda com TG 183B e pneus Pirelli. O Ayrton teve problemas seríssimos, tá? Que é até um dos pontos aí da thumb e-mail do vídeo. O carro simplesmente virava sozinho. É isso mesmo, tá? O carro virava sozinho. Eu vou tentar explicar essa história para vocês. Na minha opinião, o carro do Ayrton tinha problemas de toy. E esse problema de toy, de variação de toy, provavelmente foi resultado de uma má montagem da suspensão dianteira esquerda. Eu vou tentar explicar isso para vocês. Qualquer coisa vocês coloquem nos comentários. Ah, não entendi isso, não entendi aquilo. Eu tento ajudar vocês, ok? Mas eu vou tentar ser o mais claro possível. A suspensão dianteira ela é formada na parte estrutural por 2 triângulos de suspensão. O upper wishbound e o lower wishbound. Se esses triângulos de suspensão não estiverem bem fixados ao cubo de roda, isso gera a chamada variação de toy. O que é a variação de toy? Toda vez que você freia um veículo, você está gerando uma enorme força longitudinal posterior no eixo de suspensão dianteiro. Traduzindo o que eu acabei de falar, a suspensão dianteira é literalmente forçada para trás, porque a tendência física natural é o carro continuar indo, mas as rodas não estão deixando, os pneus não estão deixando. Então, isso gera uma força enorme na suspensão. O que acontece então? Se essa suspensão estiver mal fixada, você tem aí um problema de variação de toy. Como assim? Quando o carro freia, o conjunto mecânico dianteiro não resiste a essa força e a roda simplesmente abre, fazendo um toy out, enquanto a roda dianteira direita se mantinha em neutro. Consequência disso, uma roda aberta para fora, a outra roda neutra, o carro puxava violentamente para a esquerda cada vez que o Ayrton pisava no pedal do freio. Esse era o problema em Imola. Ele chegava a brincar dizendo que nem precisava virar o volante na tosa, era só frear que o carro já ia fazer a curva direto. Muito bem. Isso, na minha opinião, pode ter acontecido por vários motivos, mas o principal deles é só vocês olharem nas fotografias que o staff da Toleman era muito diminuto. Eram pouquíssimos mecânicos, provavelmente a jornada de trabalho devia ser altíssima, porque eles tinham que fazer todas as mudanças mecânicas, todas as mudanças de setup no carro, e aí você alia isso a muitas e muitas noites mal dormidas, excesso de carga de trabalho, mecânicos tendo que acumular um monte de funções ao invés de se focar numa área só do carro. Os mecânicos provavelmente tinham que fazer vários tipos de acertos no carro. Esse excesso de carga de trabalho acaba gerando erros, infelizmente, como a gente viu na África do Sul. O carro com problemas, na minha opinião, de caster. Aqui em Imola, o carro com problemas de toy. É muito comum em equipes pequenas você ter problemas muito básicos, muitas vezes decorrente de erro humano, erro de montagem, não necessariamente um erro mecânico, um erro de projeto. Muitas das vezes são erros básicos, erros bobos, mas que são comuns em equipes pequenas, mecânicos
sobre altíssimo nível de pressão e cobrança, ganhando pouco, pouquíssimos bônus, trabalhando muito, muitas horas, hotéis ruins, dormindo mal. Então isso acaba levando esses caras ao limite, eles que são heróis realmente, esses mecânicos. Mas às vezes eles erram. E na minha opinião, foi o que aconteceu com a Ayrton em Imola. Problemas graves de variação de toy devido à montagem, vamos dizer assim, ruim da suspensão dianteira esquerda. O que pode também ter gerado esse problema? Uma simples variação de pressão de freio dianteiro, freando mais numa roda do que na outra, muitas das vezes até por colocar às vezes uma pastilha mais desgastada de um lado do que do outro, ao invés de usar pastilhas novas e tudo mais. Eu não acredito nisso, tá? Quando você tem variação de pressão de freios e você freia uma roda mais do que a outra, no caso, para acontecer isso ali, teria de frear mais à esquerda do que à direita, o volante de fato puxa, mas puxa num nível que o piloto consegue segurar. E assim que o piloto solta o freio ou alivia o freio, o carro puxa menos. No caso ali da Toleman, não. Era começar a apertar o pedal do freio e começar a virar, o carro puxava violentamente num nível que ele não conseguia segurar a direção em linha reta. Ou seja, o carro estava incontrolável. O Senna chegou a liderar a classificação na chuva e parecia que assim mais um daqueles fins de semana épicos onde eles saem de um carro que não estava conseguindo nem ser controlado, bota o carro na pole position. Parecia assim um conto de fadas. Só que dessa vez não rolou. A pista secou, os carros foram para a pista, bateram o tempo do molhado. O Ayrton foi para a pista para bater também o tempo dele de molhado, que já estava a 13 segundos da pole position. Só que quando ele foi para a pista, o motor quebrou. De novo, o motor 415T deixou o Ayrton na mão. E o que isso gerou? Foi a primeira vez que o Ayrton não se classificou para uma prova de Fórmula 1. E o Tcheco se classificou, e o Tcheco se classificando e o Senna não, eles ficaram em 2-2 nas classificações. Essa corrida ela é importante porque o Ayrton, vendo o desempenho dele nas sessões de treino e baseado nas provas anteriores e tudo mais, ele se perde a queda de braço com relação à estreia do TG 184, ele ganha a queda de braço com a equipe em relação aos pneus. O Ayrton convence de vez a equipe que se a equipe quisesse alguma coisa naquele campeonato, ela tinha que se livrar de vez da Pirelli e fechar com alguma outra fornecedora de pneus. A Toleman já vinha conversando com a Michelin desde o início do campeonato por causa dos problemas de Jacarepaguá. Isso deu uma esfriada por causa do bom desempenho na África do Sul, mas aí com Bélgica e Imola a coisa ficou complicada, ok? Ficou claro que o Ayrton estava insatisfeito com os pneus Pirelli, a equipe se convenceu de que não ia ter chance com esses pneus e aí foram de vez fechar com a Michelin ainda para a temporada de 1984. Na França, o cenário parecia animador. O carro novo estrearia, o TG 184, finalmente com os pneus Pirelli sendo trocados pelos Michelin. Tudo se encaminhava para um bom fim de semana de corrida. Na equipe, o desânimo já começa logo de cara. Por quê? Todos eles, inclusive Senna, ficam sabendo como foi esse contrato com a Michelin. Qual o problema aí? O acordo que a Toleman fez com a Michelin não envolvia o fornecimento de pneus 84. É isso mesmo, pessoal. Tudo que a Michelin tinha para oferecer para a Toleman eram pneus de sobra de lote, pneus que sobravam depois dos grandes prêmios, as equipes não usavam, devolviam, a Michelin via o que estava em bom estado e guardava como sobra de lote. Esses pneus eram pneus 83, ou seja, eles não tinham a performance e o desenvolvimento dos pneus de 84, e esses pneus ainda eram pneus antigos, com quase um ano de fabricação. Era tudo que a Michelin tinha para oferecer para a Toleman. Ou era isso, ou era ficar descalço. Era pegar ou largar. A Toleman pegou, ok? A reta longa de Dijon e os pneus velhos foram a combinação ideal para a Toleman ficar onde sempre esteve, na 13ª posição com Senna, com um tempo de 1:15.7, 3 segundos e meio da pole position, ok? Isso aí já acendia um sinal de alerta enorme dentro da equipe. O Tcheco, ele virou 1 minuto e 8.1, tomando 2 segundos e 4 do Ayrton.
o Senna fazia um 3-2 no Johnny Cecotto em provas de classificação. O grande problema da Toleman não era nem a posição de grid. A posição de grid não tinha muito para onde a equipe evoluir. Por quê? Você tinha 2 Williams, 2 McLarens, 2 Ferraris, 2 Lotus, você tinha uma Brabham. Então, enfim, eram muitos carros melhores do que a Toleman. A Toleman era ali, brigava para ser o primeiro do resto, vamos colocar assim. E o primeiro do resto significava você ser, na melhor das hipóteses, 12º, 13º, dependendo do desempenho do Telfab, porque vira e mexe era o único desses aí que largava atrás. Tirando o Telfab, o lugar natural da Toleman era por ali, 12º, 13º. Okay? O problema não era a posição de grid, era a diferença enorme para a pole position. Cada prova estava ficando maior, o que ligava o sinal de alerta da equipe, porque dava a entender que a Toleman estava andando para trás. No caso de Dijon, Prenoir, a surpresa foi o Wilkenhock com a ATS BMW largando lá no meio do bolo e tirando uma posição do Ayrton, levando o Ayrton para 13º. O que pode explicar esse bom desempenho do Wilkenhock é a longa reta de Dijon, reta essa que uma parte inclusive é em subida e que usa muita potência de motor e justamente o que a Toleman não tinha para competir contra os poderosíssimos propulsores BMW. Então, o Wilkenhock consegue botar o carro dele bem à frente, inclusive, tá? Entre os 10 primeiros, e isso aí leva o Senna para a 13ª posição. Na largada, o Ayrton sai da 13ª posição para a 11ª, o Cecotto larga em 19º e quebra na volta 22, e o Ayrton larga em 13º, faz uma boa largada, pula para 11º, mas após 35 voltas ele quebra o turbo do carro. Os dois, inclusive, abandonaram a prova por quebra de turbo, tanto o Cecotto quanto o Ayrton. Somando a quebra de turbo de Jacarepaguá e a quebra de motor de Imola, o Ayrton já estava aí somando 3 problemas de motor ao longo da temporada. O resultado de Dijon foi que a melhora do carro não foi tão grande assim em relação à posição de pista e que o motor 415T é que continuava sendo o calcanhar de Aquiles da equipe. Mesmo o chassi evoluindo muito, o motor continuava sendo muito fraco. Eu espero que vocês tenham gostado das curiosidades. Eu quero agradecer demais. Eu sempre vou passando para vocês o andamento do canal. O canal ele já ganhou quase 1.500 inscritos do último vídeo para cá. Eu quero agradecer demais a vocês. Queria deixar uma dica do canal Grand Prix, pela humildade. Ao invés dele chegar nos comentários e fazer spam, ele chegou nos comentários e foi humilde e pediu: Felipe, me ajuda. O meu canal tem só 3 vídeos e eu estou começando e eu preciso de ajuda. Se você puder, por favor, me ajuda, me divulga. Então, está sendo feito aí, canal Grand Prix. Parabéns pela sua postura, pela sua humildade, ok? Estou aqui divulgando você no meu vídeo, tá bom? Eu quero agradecer demais a você que ficou até aqui. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Se você puder, ative o sino de notificações para que você fique sempre por dentro do que está acontecendo no canal. E até quarta-feira, às 6 horas. Tem vídeo novo no canal. Queria deixar um pedido também. É só para os fortes realmente, só para quem ficou até o final. Queria deixar um pedido. Se alguém tiver o PDF do livro Eu Me Lembro Muito Bem, do Nelson Piquet, livro de 1999, se alguém tiver o PDF ou tiver o livro e puder mandar JPEG de fotografia do conteúdo das páginas, quero, por favor, pedir a vocês que me ajudem, mandem para mim, porque ele vai ser muito importante para a gente fazer os vídeos da carreira do Nelson no futuro. Eu tenho literatura do Nelson aqui, mas é muito importante quando a gente vai fazer esse tipo de vídeo, a gente bater o máximo de literaturas possível para a gente tirar os enviesamentos históricos. Então é muito importante a gente chocar bibliografias, ok? Se vocês tiverem acesso a esse livro, Eu Me Lembro Muito Bem, e quiserem ajudar o canal, entre em contato. Eu não estou pedindo para você doar o seu livro, ok? A não ser que você queira, que não vai te fazer falta, mas eu não estou pedindo para você doar o seu livro. Se você quiser, entre em contato com a gente, porque você vai ajudar demais, se você tiver o PDF do livro ou
Se você puder digitalizar imagens para a gente ou mandar para a gente digitalizar, a gente devolve para você em seguida, ok? Bom, pessoal, e fiquem aí com a parte 2, ok? Eu dividi o vídeo porque ele já estava passando muito de 1 hora, ok? Então eu dividi em 2 partes. Fiquem aí com a parte 2 em seguida. Como prometi para vocês que o GP de Mônaco ia ver essa semana, então eu já soltei os 2 vídeos de uma vez só, ok? Fiquem com a parte 2 aí, em seguida tá lá para vocês clicarem e assistirem a parte 2. Até quarta-feira que vem, pessoal.